E dando continuidade aqui à tendência liberal renovada progressivista, eu quero falar para vocês que os métodos utilizados nessa tendência liberal renovada progressivista, eles valorizam a experiência, né? Busca valorizar a experiência, o trabalho de grupo é visto como condição para o desenvolvimento mental, e esses métodos, eles enfatizam as diferenças individuais. Quanto ao relacionamento professor e aluno, é um relacionamento que busca a democracia, que busca propiciar um clima harmonioso dentro da sala de aula, tá bom? Com pressupostos de aprendizagem, de aprender realmente, aprender descobrindo, um autoaprendizado, sendo o ambiente um meio estimulador, né? Onde ele vai pesquisar, onde ele vai aprender aprendendo, né? Aprender descobrindo as coisas, certo? Aprender na prática, né? Fazendo pesquisas e etc. E as manifestações na prática escolar é uma aplicação reduzida por falta de condições objetivas e pela existência de práticas tradicionais, tá bom? Então, aqui o papel da didática tem a função de orientar a aprendizagem e valorizar o processo de aprendizagem do aluno, tá bom? Isso tudo na tendência liberal renovada progressivista. Agora nós vamos ver a próxima, que é a tendência liberal renovada não diretiva, tá bom? Como está aí no slide para vocês, com novos ideais de renovação para as tendências pedagógicas no Brasil, foi criado um movimento chamado Escola Nova, que defende uma educação diretamente relacionada às questões psicológicas dos alunos. Portanto, ao invés de enfatizar os conteúdos, essa tendência pedagógica renovada não diretiva promove a autoaprendizagem, o autoconhecimento, o desenvolvimento da personalidade e a realização pessoal. Então, aqui na tendência pedagógica liberal renovada não diretiva, os conteúdos, eles ganham uma significação pessoal, eles atendem aos interesses e os aspectos motivacionais dos alunos, envolve atividades ligadas à expressão, sensibilidade e relações interpessoais, principalmente com trabalhos em grupos. Ou seja, a educação aqui passa a ter como foco o desenvolvimento da capacidade e o fortalecimento do lado psicológico, com o propósito de evitar que o aluno apresente transtornos ou problemas Então, aqui o professor, ele passa a atuar mais como um terapeuta, né? É mais do que propriamente a figura que transmite informações ou que faz mediações em sala de aula. Então, aqui ele tem uma relação baseada até mesmo na afetividade. E nessa tendência liberal renovada não diretiva, o papel da escola é a formação de atitudes, tem o papel de preocupar-se, né, mais com os problemas psicológicos dos alunos dentro da sala de aula. Então, é importante aqui desenvolver um clima favorável às mudanças internas, tá bom? E aí, relacionado aos conteúdos de ensino, essa tendência não diretiva, ela enfatiza os processos de desenvolvimento das relações, das comunicações, tornando secundária a transmissão de conteúdos, né? Então, aqui prevalece o esforço do professor em facilitar a aprendizagem dos alunos, o relacionamento interpessoal. Aqui se torna uma condição básica para crescer, né? Para crescer esse leque de conhecimentos e de aprendizagem que o aluno vai ter, tá bom?
Então, o professor, ele vai ter uma relação com o aluno de mais acolhimento, tá bom? E não simplesmente um especialista que está ali para repassar conteúdos para esse aluno, tá certo? Então, aqui há uma valorização do eu, né? Há uma valorização da pessoa, do indivíduo aluno dentro da sala de aula, tá bom? E aqui o papel da didática nessa tendência liberal renovada não diretiva, a didática enfatiza os princípios da atividade e da liberdade, né? Dando uma atenção diferenciada quanto às necessidades individuais, quanto às características individuais de cada aluno, tá bom? E vai valorizar sempre o aprender fazendo. Então, vamos passar agora para outra tendência, que é a última das tendências liberais, segundo Libânio, né? Tem tendência liberal e tendência progressista. Então, aqui, segundo classificação de Libânio, é a quarta tendência liberal tecnicista, né? Está no grupo das tendências liberais. Então, nós temos aqui a tendência liberal tecnicista, que tem como foco principal a profissionalização do aluno, preparando-o para atuar no mercado de trabalho e integrá-lo no modelo social vigente. Para produzir mão de obra qualificada, o teor dos conteúdos é um conteúdo com teor técnico e extremamente objetivo, contemplando as práticas do dia a dia de trabalho, além de conteúdo científico. Então, aqui são utilizados manuais, são utilizadas apostilas e livros como materiais didáticos pelo professor, que é o técnico responsável por administrar o processo de ensino, tá bom? Esse professor, ele é responsável por transmitir o conteúdo e também por avaliar os alunos, certo? E aqui, dentro dessa tendência liberal tecnicista, a escola ela tem o papel de modelar o comportamento humano, produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho, manter a ordem social vigente, tá bom? Então, aqui, o foco principal é ensinar e aprimorar o indivíduo para inseri-lo no mercado de trabalho, tá bom? Então, o relacionamento aqui do professor e do aluno é um relacionamento que tem um sentido exclusivamente técnico, para poder garantir a eficácia da transmissão do conhecimento, tá? Com procedimentos que são necessários ao arranjo e o controle das condições que possam assegurar a transmissão e a recepção de informações. O papel da didática aqui busca a racionalização e a eficiência do ensino, tá? Então, aqui preocupa-se com as variáveis internas do processo de ensino e aprendizagem. E a didática tem um papel principal que é instrumental, né? Instruir os alunos para que eles se tornem mais técnicos possíveis para poder se adequar ao mercado de trabalho, tá bom? Então, fechando esse leque de tendências liberais, tendências pedagógicas liberais, nós vamos passar agora para o campo da pedagogia progressista, né? A tendência progressista. Então, como está aí no slide para vocês, o termo progressista aqui é usado para designar as tendências que, partindo de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação, tá bom? Então, dentro desse ideário da pedagogia progressista, nós podemos classificar essas tendências progressistas em três,
que é a tendência progressista libertadora, a tendência progressista libertária, tá aí no slide, e a tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Então, vamos ver, assim como as tendências liberais, nós vamos ver agora as tendências progressistas, cada uma delas. A progressista libertadora, a progressista libertária e a progressista crítico-social dos conteúdos. Vamos lá. Tendência progressista libertadora. Aqui, a escola é concebida como um ambiente de transformação social, onde valoriza os chamados temas geradores, uma proposta que é de Paulo Freire, que fomenta um processo de conscientização da própria realidade dos alunos, envolvendo questões sobre a prática social do trabalho e suas relações sociais, baseadas nas experiências levadas pelos educandos na sala de aula. Então, aqui a relação entre professor e aluno se dá de forma horizontal, se dá de forma que seja baseada no diálogo e que ambos possam compartilhar o ato de educar com o intuito de apropriar a construção do conhecimento em conjunto, tá bom? Com uma metodologia que seja apoiada na problematização das experiências sociais em grupos de discussão, que possa favorecer o método construtivista idealizado por Piaget. Então, o papel da escola aqui é contribuir para a transformação social. E aqui, diante dos conteúdos de ensino, é valorizado aqui a educação não formal, tá bom? Os conteúdos, eles vão aparecendo de forma geradora, né? De temas geradores, extraídos justamente do cotidiano da vida dos estudantes, da vida dos indivíduos, né? Então, diante da prática da vida dos alunos, vão se extraindo problematizações, tá bom? E dali vão construindo a sua aula, os seus conhecimentos, diante daquelas situações que os alunos, eles vivem diariamente, tá bom? Dos problemas que eles enfrentam diariamente. Então, vai sendo construído ali dentro da sala de aula o conteúdo que vai ser, vamos dizer assim, ministrado ali, tá bom? Que vai ser trabalhado. Os textos de leituras aqui são redigidos pelos próprios alunos, sempre com a ajuda do professor, tá? Então, é uma forma de trabalho educativa que aborda muito a questão dos grupos de discussão, onde ali vai haver a aprendizagem autoral, né? Onde os próprios alunos é que vão definir os conteúdos que eles mesmos irão aprender, né? Eles vão discutir sobre os problemas que eles vão criar, né? Que eles vão colocar ali em pauta, e assim eles vão discutindo de forma autogeradora, tá certo? E aqui o papel da didática nessa tendência progressista libertadora é desenvolver o processo educativo como tarefa que ocorre no interior dos grupos sociais e centrado na realidade social, na participação ativa dos alunos dentro da sala de aula, sempre trazendo, né, a sua realidade fora da sala de aula, que vai ser discutido os seus problemas, os seus anseios, né? Então, eles vão autogerar esses conteúdos que eles vão trabalhar, tá? Então, a gente continua sobre as duas outras tendências progressistas na próxima aula.